Então, galerinha, na aula de hoje vamos tratar sobre a dilatação térmica. Vamos nessa! Bem, a dilatação térmica é um fenômeno que ocorre nos corpos devido ao aumento da temperatura, tá certo? Então, quando você fornece energia para esse corpo, de forma que ele aumente a sua temperatura sem mudar o estado físico, o que vai acontecer é um aumento em suas dimensões. Quando você retira energia na forma de calor, diminuindo a temperatura desse corpo, você diminui as dimensões desse corpo. Por que isso acontece? Porque as moléculas, elas têm uma vibração, vamos pegar aqui só a direção linear dessa vibração, tá? Vamos colocar bonitinho que é mais fácil de entender, apesar de não ser a realidade. Então imagine que essa molécula aqui, ó, ela está vibrando para frente e para trás, certo? Aí a temperatura nós já vimos que está relacionada com esse grau de vibração. Quanto maior a temperatura, maior essa vibração, beleza? Então, aumentou a temperatura, aumentou a vibração da molécula. Não só dessa molécula, mas de todas as moléculas do corpo. Esse aumento de vibração, eu estou falando no aumento da amplitude dessa vibração. Então, se ele vibrava ali no espaço, num determinado espaço, quando a temperatura aumenta, ele precisa de um espaço maior para essa vibração. E todos os corpos, todas as moléculas que formam esse corpo, vão vibrar também com amplitude maior, produzindo assim um aumento nas dimensões do corpo, tá? Entenda, esse aumento que eu falo é aumento de alguns milímetros, alguns centímetros, vai depender muito da situação, tá? Que você está analisando, mas ocorre um aumento das dimensões do corpo quando você fornece calor, tá? E ele aumenta a temperatura, produzindo esse efeito. O aumento nós chamamos de dilatação. Quando você faz o processo inverso, né, retira calor, a temperatura diminui, então ele vibra menos com amplitude menor, provocando uma redução, tá? Uma redução nas dimensões dos corpos, e aí agora você tem o que nós chamamos de contração térmica, beleza? Então aumento, dilatação, redução do tamanho do objeto, você tem a contração térmica. Esses fenômenos relacionados à dilatação, eles podem ser analisados com base em sua simetria. Veja, quando analisamos a dilatação térmica de um corpo, sempre estamos tratando de algo que ocorre nas três dimensões desse objeto, certo? Altura, largura, profundidade, certo? Sempre é nas três dimensões. Sempre ocorre nas três dimensões. Porém, dependendo da simetria do objeto, a dilatação em uma dessas dimensões pode ser muito maior do que nas outras duas. Ou a dilatação em duas dessas dimensões pode ser muito maior que na terceira. O que é que isso produz? Produz a possibilidade de você desprezar a dilatação em uma dessas dimensões ou em duas dessas dimensões, dependendo da simetria do objeto que você está analisando. Então, por exemplo, se eu analisar um objeto que tem uma simetria, tá? Onde o comprimento é muito maior do que a largura e do que a profundidade, você vai analisar ele em termos da sua dilatação linear. Como é que isso se dá? Imagine que você tem uma barra, um fio, todos esses exemplos aí, uma haste qualquer, um poste, uma viga, o comprimento é muito maior do que a largura e a profundidade. Então você meio que despreza, para análise, você despreza as dilatações nas outras duas dimensões, pega apenas a dilatação no comprimento, né, para fazer essa análise, ou seja, você está analisando algo que vai se dilatar linearmente, vai aumentar linearmente. Imagine que você tem uma barra aqui e essa barra tem um comprimento L0. E você forneceu calor para essa barra, aumentou a temperatura,
sem ocorrer mudança de estado físico, e essa barra passou agora a ter um comprimento final maior do que o inicial. Vou botar aqui LF, certo? Comprimento final maior do que o inicial. Onde esse a mais aqui, ó, isso aqui é o quanto aumentou. Esse pedacinho aqui, que é o quanto aumentou, nós chamamos de delta L. Como tudo na física, né? Quando aparece o delta, é o quê? É o comprimento final menos o inicial. Esse delta é a nossa dilatação linear. É o quanto aumentou o comprimento, ou seja, a variação de comprimento. Quanto de comprimento esse comprimento final tem a mais que o inicial? É isso aqui, ó, esse pedacinho. Ou seja, se eu tirar o comprimento inicial desse comprimento final, só sobra o meu ΔL. Isso, feito experimentalmente em laboratório, foi feito com vários tipos de material. Então, um experimento como esse forneceu calor para observar o quanto aumentou de comprimento. Foi feito com vários materiais diferentes, com vários comprimentos iniciais diferentes e fornecendo variações de temperatura diferentes para essas substâncias. Então foi observado o seguinte, que quando eu tenho dois objetos constituídos da mesma substância, com o mesmo comprimento inicial, a variação, o ΔL deles vai depender da temperatura. Então existe uma dependência com a temperatura da dilatação dos corpos. Foi feita a mesma coisa, produzindo a mesma variação de temperatura, só que agora mudando os objetos. Pega uma barra de ferro e uma barra de latão. Verificou-se que eles aumentam variam de comprimentos diferentes. Por quê? Também existe uma dependência com o tipo de material. Foi verificado isso. E por fim verificou-se que se eu colocasse no meu experimento uma barra com um comprimento inicial relativamente grande em relação a outro comprimento inicial lá que eu estou analisando, ou seja, tem um comprimento inicial L0 e um comprimento inicial maior do que esse L0. Quem vai sofrer maior dilatação é quem tiver o maior comprimento inicial. Então, experimentalmente verificou-se que esse ΔL tem essas dependências. Então, eu posso calcular o ΔL assim, ó. ΔL vai ser o quê? L0 alfa delta T. Então, o ΔL, ele vai depender do quê? A minha dilatação aqui vai depender do quê? Do comprimento inicial da barra, do coeficiente de dilatação, que é esse alfa aqui, e da variação de temperatura. O que é que eu preciso compreender? Que essa equaçãozinha aqui, tá, vai me permitir o cálculo do ΔL. Preciso entender esse termo aqui, né? Esse alfa, porque a variação de temperatura, o ΔT, todo mundo já está acostumado a ver. Mas esse alfazinho aqui, ó, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. Ele é medido, geralmente, é o que é mais comum nas questões, graus Celsius elevado a menos 1. Mas é qualquer unidade de temperatura elevada a menos 1, que é isso aqui, ó, 1 sobre graus Celsius. Né? Só que é mais comum a gente expressar assim, 1 grau Celsius elevado a menos 1, tá? É a unidade que torna essa equação aqui coerente. Agora, o que é que ele indica? Do que é que ele depende? Do que depende esse alfa? Depende do tipo de material. Cada material tem um coeficiente de dilatação linear diferente. Beleza? Tranquilo? Então aqui nós vimos a dilatação linear. Por que que é a dilatação linear? Porque nós vamos aplicar para corpos onde eles têm um comprimento muito maior do que a largura e a profundidade. Os outros dois tipos de dilatação, né, que a gente separa aqui, que a gente classifica, é a dilatação superficial e a volumétrica. Ambos têm a mesma análise a ser feita. O que muda é o tipo de simetria, né, que você vai analisar. A dilatação superficial
Dilatação superficial. Agora você não está trabalhando mais com o comprimento, você está trabalhando com um objeto que tem o comprimento e a largura com dimensões próximas. E a profundidade, né, a espessura, pode ser desprezada em relação a isso daí. Exemplo, uma folha de papel. A folha de papel tem um comprimento e a largura com dimensões próximas. E a espessura é muito menor do que o comprimento e a largura. Então, quando eu vou estudar dilatação, eu não preciso levar em consideração a dilatação da espessura, mas preciso levar em consideração a dilatação do comprimento e da largura. Isso aqui, agora não é mais um comprimento inicial, é uma área inicial. E quando isso dilatar, ó, ele vai aumentar nessas duas dimensões. Certo? Essa parte aqui achurada, essa parte pintada aqui, ó, é o meu delta A, que é o quanto aumentou. E isso tudo é minha área final. De novo, esse delta A quem é? Área final menos área inicial. E experimentalmente foi verificado que ele depende, esse delta A depende das mesmas grandezas que o delta L depende. Vai depender do quê? Delta A, que é a dilatação superficial, vai depender da área inicial, tá certo? Vai depender do tipo de material, e essa dependência é através desse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Beleza? Equação semelhante aí, só muda que agora é uma área. E esse beta é o meu coeficiente de dilatação superficial. Beleza? Como é que ele é medido? Grau Celsius a menos 1. Depende do quê? Superficial, tá certo? Depende do quê? Depende do tipo de material, tá certo? É medido em grau Celsius a menos 1. E aí vem um cuidado que você tem que ter. Nas questões, obrigatoriamente, no enunciado, tem que vir bem especificado qual tipo de coeficiente que ele está lhe fornecendo. Se é o linear, superficial ou volumétrico. Por que isso? Porque todos são medidos em grau Celsius a menos 1. Então não dá para saber só pela unidade de medida. Então tem que ser especificado. Ó, isso aqui é o coeficiente superficial, isso aqui é o volumétrico, isso aqui é o linear, beleza? E esse coeficiente superficial aqui, ele está relacionado, tem uma correlação com o coeficiente linear. O superficial, beta, é 2 vezes o coeficiente linear. Tá? E fique atento a isso, porque às vezes ele quer que você calcule uma dilatação linear e te dá o coeficiente superficial. Você tem que transformar, beleza? E vice-versa também. Então tá aí a dilatação superficial. Corre nas duas dimensões, a equação é bem semelhante, que muda que agora trabalhamos com a área. A dilatação volumétrica não foge desse padrão, né? Dilatação volumétrica não foge desse padrão. Vamos lá. Dilatação volumétrica. Ocorre agora nas 3 dimensões, né? Aí a figura é um pouco mais complicada para fazer, não vou fazer aqui. Mas depende das mesmas coisas. Depende da dimensão inicial, que é o volume inicial, depende de um coeficiente que representa o material que você está analisando, da variação de temperatura. Então, meu ΔV é volume inicial vezes o coeficiente, que agora é representado pela letra grama, vezes variação da temperatura. Onde esse gama aqui, ó, é o meu
coeficiente de dilatação volumétrico. Beleza? Coeficiente de dilatação volumétrica. Qual é a correlação? Gama é 3 vezes o linear. Beleza? Então, dilatação linear, uma dimensão. Dilatação superficial, 2 dimensões. Dilatação volumétrica nas 3 dimensões. Beleza? Com isso, encerramos aqui a parte de dilatação dos sólidos. Na próxima videoaula, nós vamos tratar sobre a dilatação dos líquidos e sobre o comportamento anômalo da água. Daí já adianto, todas as substâncias da natureza, com exceção da água, se comportam dessa maneira. Se você aquece, ele aumenta a dimensão, aumenta suas dimensões. Se você resfria, ele diminui as dimensões. Aumentar é a dilatação térmica, diminuir contração térmica. Beleza? Deixa o like, compartilha, vamos crescer aí. Valeu, galera!